Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Cerizecast, nosso podcast oficial aqui do Cerize, e hoje nós vamos conversar sobre o tema saúde e segurança do trabalho. Hoje nós estamos aqui com os nossos queridos sócios Laís e Elson, e também estamos com o nosso Carlos Fogassi, não é? O nosso engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro sanitarista e ambiental, pós-graduando em higiene ocupacional e ergonomia, também perito judicial e empresário. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. É um prazer estar aqui hoje também, Thales, Laísa, Carlos, e principalmente para discutir um tema tão importante que causa grande impacto para as empresas hoje em dia. E espero que hoje a gente possa contribuir e esclarecer muitas dúvidas que o pessoal tem. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Agradecemos pelo convite. Acho que sim, esse é um tema muito importante. Aqui com a presença do Carlos, que é um grande parceiro do escritório, né? Que nos apoia em todas as demandas envolvendo saúde e segurança. Eu acho que vai ser uma contribuição muito rica. A gente vai conseguir explorar bastante o tema aqui hoje. Certo. Pessoal, gostaria também de agradecer aqui ao convite, né, da Cerize, ao Dr. Thales, Elson e Laísa pela parceria. E como o Dr. Elson falou, realmente é um tema de extrema importância. Isso envolve, foi falado pela questão de envolver as empresas, mas envolve também a sociedade e de uma forma geral até o nosso país. A gente vai trazer um pouquinho esse contexto aqui com vocês. Maravilha, prazer é todo nosso ter vocês aqui com a Ok. gente. Então, Carlos, para a gente começar, né, já dar um panorama sobre esse tema, você pode passar para a gente um contexto geral ali, de qual que é a importância, né, quando a gente fala da saúde, da segurança do trabalho nas empresas, o que a gente tem que ficar mais atento, assim, nesse contexto? Então, eu começo falando sobre uma pequena alteração que eu gosto de fazer quando se fala da importância da saúde e segurança do trabalho. Na verdade, eu gosto de trazer o contexto falando sobre a saúde e segurança no trabalho. Então, o que que isso interfere, o que que isso pode aí interferir no dia a dia? Ela traz uma abordagem mais humanizada, focada no trabalho, ali nas correlações que tem do trabalhador com as atividades e com os meios de prevenção de segurança. Então, acho que é muito importante a gente trazer essa contextualização. Com certeza. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, pessoal, acho que é muito importante a gente trazer são dois conceitos que a saúde e segurança tem primordial e principal. Então, o primeiro deles seria o quê? A questão do zero acidente. Então, que não aconteça o acidente no trabalho. Porque quando tem um acidente, quando tem esse evento, ele pode gerar ali várias consequências. Então, uma pessoa às vezes pode cair, não acontecer nada, a pessoa pode cair, quebrar um braço, pode cair e ter ali até uma lesão fatal. Uhum. E de uma simples queda. Então, o principal objetivo da segurança é realmente que não se tenha acidente, que é uma coisa imediatista, é uma coisa que acontece ali no contexto da empresa que pode ter uma consequência já imediata. Outro ponto importante quando a gente fala da segurança do trabalho é a questão da zero doença do trabalho, a zero doença ocupacional. Uhum. E quando a gente fala de doença ocupacional, é aquela que acontece pelos elementos, pelos agentes ambientais que estão presentes no ambiente de trabalho e que podem levar uma doença. Então, esses dois contextos, esses dois temas é muito importante para saber da proteção e da saúde e de segurança do trabalho. Perfeito. Então, quando a gente fala desse assunto, é muito importante ter essa contextualização. Aproveitando a experiência do Carlos como perito judicial, eu acho que é importante que a gente aproveite seu conhecimento para entender quais são os principais erros que as empresas cometem, que resultam em condenações trabalhistas, e poderia trazer alguns exemplos para a gente de erros que facilmente poderiam ter sido evitados. Bom, quando a gente fala de erros em perícias, normalmente a gente vê a começar pela documentação de segurança. Então, tem muitas empresas que falham na elaboração desses documentos de segurança. E o que que isso pode implicar? Justamente na falta da gestão de segurança. Então, a gente vê aqui, quando a gente está fazendo a parte de perícias, como perito, um dos principais elementos que a gente vai observar é justamente a questão da documentação. Uhum. Como que foi feita a documentação de segurança do trabalho? Será que está de acordo com a legislação? Então a gente pega vários casos, né, de documentação que está incompleta, que não é feito de acordo com a base mínima da legislação, e há também uma mistura muito grande de documentações. Então, citando um exemplo, a gente tem os programas de segurança e também tem os laudos.
temos os laudos trabalhistas, que é o laudo de insalubridade e periculosidade, que está com base na NR15 e na NR16. E também temos o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Porém, esse laudo técnico, ele tem uma fundamentação da legislação previdenciária. E ele tem a finalidade exclusivamente de falar sobre aposentadoria especial. Então, quando a gente pega esse documento, em vez de falar sobre aposentadoria especial, às vezes esse documento vai concluir sobre insalubridade, periculosidade. Então, há um erro técnico aí na elaboração da documentação. Propriamente, a gente vê, quando é feita a elaboração da documentação, às vezes a empresa não implementa as medidas descritas para poder realmente prevenir aquele risco que tem no ambiente de trabalho. Então, a gente vê muito isso, que a empresa fez o documento, tem uma medida de ação e essa ação não é tomada. Então, quando a gente está na parte de perícia, como perito oficial, é feito justamente a verificação, o confrontamento dos documentos e verificar se isso foi implementado no ambiente de trabalho. Então, isso normalmente há uma falha na execução do planejamento do documento. Uma outra questão que é muito importante é a gestão de EPI. Então, tem muita empresa que às vezes tem um risco, ela tem que pagar um adicional, porém ela neutraliza com a adoção dos equipamentos, que são os EPIs. Porém, na prática, realmente não se tem a gestão que ela exige ali uma série de elementos para realmente cumprir o que está na NR6, que fala sobre EPI. Então, isso a gente vê uma falha muito grande nesse aspecto. Outra coisa importante, falta de fiscalização da empresa para com os funcionários. Então, às vezes a empresa compra, entrega um EPI e não tem ninguém que fiscaliza. Então, esses erros, a juntada desses erros ao longo aí de uma perícia, a gente vai verificar que realmente a empresa vai ser condenada porque ela não cumpriu o que está sendo previsto. Então, eu trago até um exemplo que, quando a gente fala aí da parte de perícia, não tem uma preparação justamente da empresa para receber essa perícia. Então, há umas falhas, uns erros que tem ali presente no ambiente de trabalho, é pego pelo perito ali justamente porque a empresa não se preparou. Então, isso são ali fatores que podem levar ali a uma condenação justamente por conta dessas falhas de uma falta de um sistema de gestão. E falando em condenação, Carlos, a gente que atua aí em parceria, principalmente no contencioso, a gente sabe muito bem como tem sido feito esse trabalho recentemente, a gente identifica, assim, com certa frequência esses erros nas empresas. Sim. E a gente tenta se organizar de uma forma para mostrar, não é bem assim, vamos tentar cumprir por esse lado aqui, porque assim, às vezes uma falta de investimento aqui vai custar mais caro lá na frente, sim, então a gente vê isso todos os dias, né? Exatamente. E eu acho que a questão da preparação da perícia também, ela é muito importante, porque você, além de perito judicial, você é assistente técnico. Sim. Então, assim, eu acho que, inclusive, um dos diferenciais que você tem como assistente técnico é justamente, deixa eu ir lá na empresa, deixa eu ver como que tá o ambiente, deixa eu entender a documentação, se preparar. Então, eu acho que, assim, até mesmo para evitar a condenação, não basta só a empresa ter essa gestão de documentação, da prática mesmo, do cumprimento dos procedimentos, mas tem que ter uma preparação anterior, né, a uma perícia judicial, por exemplo, como a gente tem aí quase todos os dias na trabalhista, para que realmente seja efetivo, inclusive evitando a condenação, né? A gente trabalha em parceria já tem um tempo com o Carlos, e assim, tem hora que a gente vê que ele faz milagre mesmo, sabe? Mas o preventivo é muito importante, né? Então, hoje a gente tem condenações, ainda nós temos algumas condenações, não só eu falo de clientes do escritório, né? Mas dos clientes como um todo, né? Litigantes como um todo. E assim, a gente vê que por várias vezes eles tomam condenações por causa de bobeira. É coisa assim que dá para resolver coisas básicas, de forma preventiva. Uhum. Aí, Carlos, eu queria até que você pontuasse, tanto na visão de assistente técnico, né, por tudo que você acompanha, tanto quanto de perito judicial, quais são as principais, assim, exposições, quais os principais enquadramentos que você identifica na Justiça do Trabalho, e falo não só de insalubridade e periculosidade, até mesmo, por exemplo, de uma perícia que envolve realmente análise de investigação de acidente, enfim, né, de toda a estrutura que a empresa fornece de trabalho, enfim, que você estiver lembrando aí para citar. Certo. Eu costumo dizer
que a assistência técnica, ela é um trabalho que deve ser feito de forma bem minuciosa. E como eu desenvolvo meu trabalho hoje em dia, depois de alguns anos aí, né, de quase 10 anos aí trabalhando nessa parte, o primeiro passo, né, na verdade, é conhecer o processo. Entender ali o que está sendo pedido na inicial. Então, se você não compreender ali, ter acesso, né, a essas informações, você não tem ali o conhecimento do processo. Mas, na verdade, não só inicial. O processo em si, né? O processo ali você entra, além da inicial, tem a contestação, você tem os documentos, você tem, às vezes, provas que são inseridas por ambas as partes, então é importante conhecer todo o processo. E isso é uma parte, doutora Laísa, que realmente demanda tempo e atenção, porque tem processo que chega aí a mais de 2.000, 2.500 páginas facilmente. Sim. Então, é importante que o assistente ele tenha essa pegada de entender todo o processo. Mas, além disso, o que eu procuro fazer como assistente? Normalmente, um processo de inicial, ele tem ali o pedido feito pelo advogado com as palavras que o reclamante passa ali de toda a situação. Mas será que aquilo ali é 100% verdade? Então, pela experiência, a gente sabe que não é assim, não é bem o que está sendo pedido. Então, para poder entender ali sobre todo o processo, essa parte de conhecer, visitar a empresa antes. Se o reclamante ele tem uma função, mas será que ele fazia aquela atividade mesmo? Será que ele sempre esteve fazendo aquilo ali ou teve alterações? Porque, na verdade, o processo ele é relativo ali aos últimos 5 anos, quando foi entrado, deu o pedido ali da inicial. Então, se você checar ali, se tiver processos com maiores tempos, né? Porque a gente pega o processo aí com 6 meses, 2, 3 anos, até 5 anos. Então, se você for checar ali, teve muitas atividades, tem reclamante que mudou de função, tem várias variáveis, né, nesse contexto. Então, é muito importante checar, conhecer todas essas questões. A análise documental, Dr. Tales, é muito importante também. Por quê? Porque, às vezes, a própria empresa ela pode ter um documento que é uma prova contra ela. Exatamente. Então, se não for feita a análise dessa documentação e se for inserido dentro do processo, a própria empresa já está fazendo uma prova contra ela. Às vezes já está naquelas 2.000 páginas ali, né? E precisa daquele olhar justamente para esse detalhe. E, inclusive, um ponto interessante que eu gosto de destacar é o seguinte: quando a empresa ela coloca esses documentos, às vezes não tem um filtro. Ela coloca, por exemplo, tem documento que tem aí 200 páginas que envolve todas as áreas da empresa. Só que especificamente está sendo pedido de uma função. Então você pode colocar o documento que é relativo só àquele pedido. Perfeito. Até porque o processo é público e fica disponível para várias outras... fica disponível, o processo é público. Então tem vários outros advogados que podem usar aquela documentação para outros processos. Em outros casos, exatamente. Em outros casos. Então tem essa questão de ficar atento do que eu vou colocar de documentação, até porque no processo tem que ser feita a análise dessa documentação. Então é muito importante observar essa questão. Então, falando propriamente como engenheiro de segurança. Como engenheiro de segurança, sempre o objetivo vai ser o quê? Trabalhar a prevenção. Evitar que a empresa tenha problemas futuros e, se tiver, ela esteja o quê? Munido de documentação que realmente vai comprovar ali que ela estava fazendo todas as obrigações legais perante a parte de segurança do trabalho. Então, sempre eu trabalho com a consultoria, então a gente não fica fixo em uma determinada empresa. Então, o objetivo é o quê? Trazer para as empresas as obrigações que são necessárias, informar para elas quais são os caminhos para fazer a execução dessas adequações e, posteriormente, ali sempre estar dando um suporte, um apoio na execução ou fazendo fiscalizações com objetivos de verificar se as documentações estão atendendo. Eu costumo dizer que a gente, como profissional da segurança, na hora de você tratar e lidar com a empresa, tem que ser bem objetivo, principalmente trazendo os pontos, né, das obrigações que ela tem que fazer e o que ela pode sofrer de sanções, porque a decisão não é nossa, é da empresa. Então a empresa ela tem que ter ciência se ela vai correr esse risco ou não. Porque se ela resolver correr esse risco, o próprio profissional ele tem que se resguardar, porque ele indicou, ele avisou e deixou claro para a empresa o que ela pode sofrer de sanções. Então, será que ela vai correr esse risco? A gente sabe que tem empresas grandes
que justamente têm a gestão desse risco e muitas delas preferem correr esse risco, inclusive até por suporte matemático de valores. Então, se eu fizer todas as adequações, eu vou gastar X. Se eu não fizer correr o risco, eu posso gastar 2, 3x a menos. Então, infelizmente, tem empresas que fazem isso. E ainda pagar num futuro, né? Depois de uma judicialização, depois de uma eventual judicialização, Sim, né? mas tem casos que não são judicializados. Perfeito. Então, às vezes, a empresa ela prefere correr o risco de realmente não ter esse valor ali gasto ou investimentos, porque quando a gente fala de grandes empresas, tem projetos aí para adequações de máquinas que passa aí de 2, 3, 5 milhões. Então tem empresa que não gasta às vezes isso ou gasta esse valor de orçamento anual para pagar processos judiciais ali ao longo do tempo. Então, infelizmente, às vezes tem essa questão. Perfeito. Então, a decisão realmente cabe à empresa. O profissional em si, ele tem que fazer todo esse trabalho e fazer com que a empresa, obviamente, tome a melhor decisão. Até porque, a depender da situação, se você falar ali em casos de morte, dependendo da situação, você não fala de uma, mas você pode falar de várias mortes. A gente pode citar um caso amplamente nacional discutido, que foi a barragem de Brumadinho, que estourou. Quantas vidas foram ceifadas? E fora o impacto ambiental, todo o desfecho daquela situação. Eu acho que além desse foco preventivo mesmo, né? Assim, só chamando atenção para um ponto que eu acho da questão judicialmente mesmo falando, do contencioso. A participação do assistente técnico, do perito, ele obviamente, indispensável, né? Para dar continuidade aí na própria perícia, apuração de todos os fatos, enfim. Mas eu acho que um viés contencioso é muito importante essa interação prévia entre jurídico e a parte técnica, até mesmo porque tudo começa ali na defesa. Se a gente apresenta uma linha de defesa contrária à parte técnica ou junto a algum documento que vai contra o que a gente tá, assim, vamos colocar assim, não é uma estratégia, mas contra o que vai ser abordado na parte técnica, isso vai gerar um confronto no processo e a empresa vai ser prejudicada. Então, por isso que é tão importante esse alinhamento prévio. Com certeza. Eu acho que no final faz toda a diferença. Com ainda mais na parte trabalhista também que a gente fala, porque no processo, quando a gente fala de processo civil ou de talvez um direito empresarial, a parte documental ela tem um peso muito forte. Mas na questão trabalhista, a gente até comenta isso bastante nas nossas conversas, né? A própria parte fática, ela tem um peso enorme. Então, se o documento estiver lá formalizando, mas ele estiver em desacordo com o que é praticado ali na empresa mesmo, a gente tem um risco muito alto. Então, nisso eu vejo a importância da perícia, né? De um assistente técnico estar acompanhando, não só no momento de judicialização, né? Depois que um conflito foi instaurado, mas realmente para esse acompanhamento, uma regularização prévia. Até porque, Sim. da mesma forma que a pessoa pode buscar, a empresa pode buscar alongar uma dívida, pagar depois, se for o caso de judicialização, pode ser que saia bem mais caro isso se não for feito a organização da casa anteriormente, né? Exatamente. Já teve casos de acidente que eu participei onde que houve morte, de processos que chegou aí a casa de 5 milhões. Olha só. Sendo que se houvesse um investimento na parte de segurança, em questão de projetos, entregas de equipamentos de segurança que envolvia trabalho em altura, espaço confinado, que tem que ser um trabalho prévio ali de adequação das instalações e ter os projetos técnicos. Então não é simplesmente, por exemplo, eu colocar uma corda ou colocar um cabo de aço. Eu tenho que ter um cálculo para verificar se aquela linha de vida, se aquele equipamento instalado, ele vai suportar ali o trabalho que vai ser executado. Perfeito. Além disso, toda a parte complementar de um projeto desse, que você gastaria em torno aí de 300 a 500 mil na sua implementação, você pode receber de processo de um trabalhador chegando aí a 5 milhões. Então, será que vale correr esse risco? Como que fica a empresa também perante essa situação? Porque não é só a parte também de financeira, não é só a parte do processo em si. Muitas empresas, após acidentes ou casos graves com morte, acabam tendo que fazer o quê? Se submeter a um TAC. Sim. E o TAC feito ali com o Ministério Público do Trabalho, realmente ele traz um peso enorme. Então isso também deve ser levado em conta. Perfeito. E voltando só a um ponto que a doutora Laísa falou que eu acho que é muito importante,
Toda a parte de quando você tem um processo trabalhista, toda a peça, a condução do processo é feito pelo jurídico. Mas a parte técnica, ela com certeza pode dar um subsídio muito grande em todos os aspectos. O planejamento desse entrosamento entre o jurídico e o técnico, com certeza, ele pode fazer com que o processo, ao longo do correr do processo, ele seja ali muito bom no final, ele seja vitorioso ali para a empresa. Por quê? Porque teve essa interação. Então, o assistente técnico, ele pode dar suporte ali, inclusive na contestação, ele pode dar suporte ali na elaboração dos quesitos, principalmente a depender do contexto ali de provas e de elementos que a empresa tem. Uma das questões que eu julgo muito importante nesse tempo que eu atuo como também assistente é justamente que a perícia a gente ganha no momento da diligência pericial. Por que isso? Porque quando o perito ele emitir o seu laudo, dificilmente ele vai voltar atrás. Até porque, em tese, o perito ali é um profissional do direito, né? Ele faz parte ali do direito, ele é de confiança do juiz e ele tem que ser o quê? Imparcial perante a legislação, Perfeito. inclusive sendo amparado ali pelo CPC. Então, quando o perito vai fazer o seu laudo, ele tem que ser imparcial seguindo o CPC. Imagina o perito fazendo um laudo errado para ele voltar atrás. Então, a gente tem vários casos em que eu participei como assistente técnico que o perito errou. São provas ali que a gente consegue contrapor com documentos, com elementos e principalmente com base na legislação, que o perito não volta atrás. Então, por isso que a perícia é ganha justamente na diligência. Porque você tem que se preparar muito bem, tem que ter todos os elementos, tem que saber contrapor, inclusive buscar elementos de prova, para que a perícia ali seja ganha no momento da perícia. Até porque o perito, ele é justamente, um outro nome para perito é expert, né? E se ele precisa Exatamente. ser nomeado, é justamente porque, às vezes, falta para o juiz a expertise naquele assunto em específico. Com Sim. certeza. Então, como que o magistrado, às vezes, teve a nomeação daquele expert, né? A pessoa emitiu o laudo, o profissional emitiu o laudo dele, e depois o juiz decide de uma forma contrária àquilo. Então, normalmente, é isso, né? No parecer pericial, teve a decisão técnica, a avaliação daquele caso, e o juiz vai praticamente seguir aquele norte. Sim. A regra é essa, mas assim, nós temos uns juízes um pouco mais criteriosos e, como a gente sabe, eles não são obrigados, né, a seguir aquela conclusão do laudo. Então, assim, graças a Deus que ainda nós temos alguns juízes, assim, que analisam a prova como um todo, não só a questão do laudo em si, mas a instrução, prova documental no geral, enfim, analisam como um todo e, a depender da situação, eles não seguem o laudo que foi apresentado. É raro, mas acontece. Só que assim, é o que o Carlos fala, realmente, depois que já teve um laudo desfavorável, é muito difícil a gente Complicado conseguir reverter. Então, por isso que é importante esse trabalho preventivo. E assim, a gente tem algumas condenações na trabalhista que poderiam ser facilmente evitadas. Eu até queria que o Carlos, se ele pudesse citar alguns exemplos hoje, assim, quais os enquadramentos mais comuns de insalubridade, periculosidade, e o que na maior parte dessas situações geraram esse enquadramento? Se você puder citar algum exemplo. Sim. Bom, quando a gente fala de insalubridade, é bom a gente só deixar um conceito que é um elemento que está no ambiente de trabalho que pode gerar uma doença para o trabalhador. Então, ele pode gerar, não quer dizer que ele vai gerar. Mas então, quando a gente trata desses elementos, eles podem ser quantitativos ou qualitativos. E a gente tem uma questão da legislação que, quando se trata de elementos qualitativos, vai muito na questão da interpretação do próprio perito. Então, isso gera muita discussão, muita margem para questionamentos. Então, quando a gente fala desses elementos, insalubridade, eu vejo muito enquadramento por questão de ruído. O ruído estar acima do ambiente acima do limite de tolerância que tem na norma. O trabalhador, ele pode trabalhar nessa situação? Pode, desde que ele esteja ali com a proteção adequada. Mas, normalmente, o que a gente nota, não há ali uma comprovação de entrega de IPI, ou quando tem, não se faz a substituição. Então, por conta disso, é feito enquadramento, mas para vários elementos. Então, ruído é uma delas. Eu vejo também muito enquadramento para
por exemplo, o pessoal que trabalha com mecânico, trabalha com oficina mecânica, óleos e graxas, tem muito enquadramento porque é qualitativo. Quem trabalha com a parte hospitalar ou com a parte médica que envolve agentes biológicos. Então há também uma grande condenação justamente porque não se tem uma prevenção e não se segue o que está na norma. Quando fala de periculosidade, o conceito de periculosidade também é justamente de algo que esteja no ambiente de trabalho ou uma situação que pode gerar ali uma morte instantânea. Então, o que é mais conhecido é a questão dos combustíveis, postos de combustível que tem ali periculosidade. Ou o eletricista que trabalha com média e alta tensão, que tem o risco de tomar um choque elétrico ali e vir a óbito por essa situação. Então, normalmente, a gente tem muito enquadramento de periculosidade, principalmente para inflamáveis. Mas inflamáveis, por exemplo, o posto de combustível, normalmente as empresas pagam e não se tem essa falta de pagamento por conta da exposição. Mas, por exemplo, tem lugares, por exemplo, hospital que tem gerador, que tem ali uma reserva de combustível, que tem ali o tanque de combustível para abastecer o gerador. Então, normalmente tem um enquadramento para essa situação. Empresas que trabalham que necessitam utilizar o GLP para o seu processo ali, que tem grandes tanques armazenados. Então, se não tiver ali controle, porque dependendo da situação, às vezes só um controle de acesso você elimina essa possibilidade. Mas tem também esse enquadramento. Com relação à questão de acidentes, então o que acontece? Não se tem um adicional de insalubridade, periculosidade ou qualquer outro tipo para a ocorrência do acidente do trabalho. Mas tem o quê? O dano moral quando acontece a situação. Por quê? Porque a empresa especificamente ela tem que trabalhar em cima das normas para evitar esse tipo de acidente. Então, quando acontece o acidente, a pessoa ali fica com uma sequela temporária ou até permanente, será que a empresa deixou de fazer o que era necessário para a parte de segurança? Então, quando tem a perícia, vai fazer o quê? A investigação desse acidente, para justamente verificar se a empresa cumpriu, se ela não cumpriu, o que ela deixou de cumprir. Então, o perito, ele vai, quando tem essa perícia de acidente, ele vai verificar, ele vai checar todos os elementos que tem de prova. Então, depois disso, ele vai dar o parecer e o juiz julga perante a situação, né? Inclusive, quais são os danos, se eles foram permanentes, se eles foram provisórios. Nesse caso, normalmente envolve perícia médica também em conjunto, né? Que é um outro profissional que vai avaliar essas consequências no trabalhador. E justamente envolve essas duas áreas, tanto a segurança, por que aconteceu, e a parte médica, quais foram as consequências. Maravilha. Aproveitando para falar dessa questão preventiva, o Carlos até mencionou uma coisa que até me chamou muita atenção. O Carlos mencionou que a questão da segurança no trabalho, na grande maioria das vezes, infelizmente, é analisada pelas empresas sob o viés exclusivamente econômico. O que os empregadores não podem esquecer é que hoje, principalmente hoje, né, há uma certa responsabilidade social das empresas. E isso é uma cobrança, inclusive, do mercado. Existem, por exemplo, diversos selos de que a empresa é seguidora das normas de saúde e segurança no trabalho. Elas usam isso até como propaganda e algumas empresas colocam na planilha: eu devo investir em alterações no meu ambiente de trabalho ou não? Aí ela faz a conta. Aqui eu prefiro pagar a condenação, aqui não. Mas essa análise não pode ser feita só sobre o viés financeiro. Tem que pensar também. Sim. No futuro, quando eu tiver colaboradores que vão estar sofrendo acidente de trabalho, vão estar adoecendo, qual é o impacto disso para a imagem da minha empresa, para a minha marca? A gente tem empresas igual a Vale, por exemplo, você mencionou Brumadinho. Aquele acidente provavelmente nunca mais vai ser esquecido, aquilo vai manchar a imagem da empresa para sempre. Com certeza. A Vale hoje vem tentando fazer um marketing de que adota medidas ambientais e de saúde e segurança no trabalho, mas ninguém nunca vai esquecer o que aconteceu. Ficou marcado para a história, né? Com certeza. Então, uma coisa que tem que ser analisada pela empresa é essa responsabilidade. Você quer que seus trabalhadores comecem a adoecer? Qual o impacto disso na vida da pessoa? A pessoa vai dar, como você mencionou, ruído é uma condenação muito comum. A empresa deixa de fornecer ao EPI um protetor auricular que nem é tão caro, deixa de substituí-lo, mas daqui 10, 15 anos a pessoa começa a ter perda auditiva, ou a gente pensa em situações mais graves. Você mencionou a graxa para os mecânicos, a empresa deixa de fornecer os EPIs, os cremes protetores de mão. Daqui 10, 15 anos essa pessoa desenvolve até um câncer, né? Um agente altamente cancerígeno. Aí você tem que pensar no impacto daquilo para a pessoa,
o impacto daquilo para a família dela, para a sua marca, para toda a sociedade, porque provavelmente não vai ser uma pessoa que vai adoecer, vai ser todos aqueles trabalhadores sujeitos àquelas condições podem Com adoecer. certeza. Tá impactando o Sim. núcleo familiar da pessoa também, né? A longo prazo, assim. Então, esse é até um apelo que eu faço quando a gente está tentando fazer uma atuação preventiva, não faça uma análise exclusivamente financeira, faça também uma análise do impacto que isso pode causar no futuro para sua marca e para o indivíduo também. Tem que ter uma certa responsabilidade social. Você, enquanto empregador, tem esse dever hoje. Perfeito. Não, Então- até mesmo porque, né, até mesmo a saúde em si, ela impacta diretamente no resultado, na entrega do serviço do colaborador. Se ele não tem uma empresa que garante essa saúde, literalmente essa saúde e segurança do trabalho, isso pode impactar financeiramente, não por conta da implementação de medidas, mas sim na própria produção, a depender da linha que o funcionário atua. Então, eu acho que realmente é o que o Elson falou. Tem que analisar o conjunto da obra. O financeiro ali, se você for parar para pensar, é um dos menores, entre aspas, problemas, porque as repercussões vão muito além do financeiro. É, Exato. E até mencionando a questão da saúde, por exemplo, hoje tem uma lei relacionada, por exemplo, à saúde mental. As empresas que adotarem as medidas previstas para cuidar da saúde mental dos trabalhadores, a saúde mental é uma questão muito em alta hoje em dia, elas ganham um selo. Elas podem usar, a lei autoriza que elas usem esse selo durante suas comunicações nas redes sociais, justamente por quê? Porque hoje o mercado cobra essa atuação, essa responsabilidade social das empresas. Exatamente. Tem um Sim. impacto muito forte. Aproveitando todo esse contexto, na verdade é uma pontinha do iceberg, porque além de todos esses elementos e esse contexto que vocês trouxeram, quando a gente fala, por exemplo, de um acidente ou uma doença do trabalho, ela envolve vários setores da sociedade. Então, primeiro a gente poderia pontuar a questão pessoal. Quando se tem um acidente do trabalho, a própria pessoa ela vai sofrer pelo tempo de recuperação, ali pela dor que ela vai ter, e justamente ela começa a ter perca de rendimentos, porque quando ela é afastada para o INSS, ela pode deixar de ter alguns benefícios, como adicional, por exemplo, quem tem adicional de periculosidade, quando está afastado não recebe. Às vezes a pessoa fazia uma hora extra como complementação e deixa de receber. Na questão profissional, aquele trabalhador, vamos pegar um exemplo aqui de um motorista que conduz caminhão. Se ele tiver um acidente e, por exemplo, tiver amputação de 2 pernas, ele não vai poder continuar sendo um profissional motorista, porque ele foi prejudicado e vai ter que mudar a sua função. Além disso, entra na questão empresarial, não só questão de dinheiro, só que a empresa deixa de perder a produção, porque se você afasta ali acima de 15 dias, a empresa ela tem que pagar esse valor de salário para o funcionário. Fora isso, tem que colocar outra pessoa no lugar, tem que treinar essa pessoa, os EPIs, vai ter uma perca de produtividade. Então, para a empresa, isso é ruim. Outra coisa muito importante que não se é falado hoje, poucas pessoas ou poucos profissionais da área de SST falam, é a questão de incidência de impostos. Então, sobre a folha de pagamento, é cobrado aí o SAT, que é o Seguro Acidentário do Trabalho, que hoje, na verdade, é o RAT, né, que é os riscos acidentais do trabalho. Essa alíquota, essa alíquota, ela varia de 1, 2 ou 3% para risco mínimo, médio e máximo. Em conjunto com isso, tem um porcentagem do FAP, que é o fator acidentário previdenciário, que ele varia de 0,5 até 2. Juntando esses fatores, você vai ter ali uma incidência desse fator na folha de pagamento. Então, o que isso quer dizer? Você tem 2 índices ali que a empresa, justamente para incentivar a empresa a fazer a segurança do trabalho, porque você pode aumentar o recolhimento de impostos através da segurança. Se você não tem nenhum acidente, você não vai ter esse índice aumentado. Se você tem um acidente, com certeza, na hora que é feita a abertura da CAT, é inserido esse percentual ali a mais e a empresa pode pagar a mais. Então, só para citar um exemplo, se você tem uma empresa aí que tem uma folha de pagamento na base de R$1 milhão, isso aí, empresa que tem entre 300, 400 funcionários, facilmente chega nesse valor de folha de pagamento. Se a empresa é do grau de risco 3 e a empresa não tem nenhum acidente, ela vai começar com o fator mínimo de multiplicação, que é o 0,5. Então, fazendo a conta de 0,5 vezes 3, vai dar ali o valor de 1,5. Então, 1,5 sobre 1 milhão vai custar um valor de 15 mil.
E se for sobre o valor máximo, 3% de alíquota vezes 2, que é o fator de multiplicação do FAP, ele vai ali para um fator de 6. Então, ela sai de uma folha de 15 mil, e desse imposto de 15 mil vai para 60 mil ao mês. Então, é um aumento considerável, são 4 vezes mais. Num ano, se for no valor mínimo, vai dar um valor aí de 180 mil. E se for no valor máximo, dá 720. Então, é uma diferença considerável. E isso impacta onde? Financeiramente na empresa, no custo ali mensal da sua produção. Então, quando a gente fala ainda da questão do profissional, né, do empresarial, tem a parte governamental também. Quando tem ali um acidente do trabalho, o trabalhador após o afastamento, ele vai para onde? Para a Previdência Social. Então, ele pode ter um afastamento ali de 15, 20, 30 dias ou até mais. Já tive vários casos, né, tanto de que aconteceu em empresas que eu já prestei serviço ou de colegas que relatam de funcionários que ficam afastados por conta de acidente do trabalho aí 2, 3 anos. Olha só. Então, esse valor que ele vai receber ali desse benefício, ele sai da onde? Da Previdência Social. Além disso, acidente do trabalho. Quando o funcionário é acidentado, para onde que é levado para atendimento? Para o SUS. Então, normalmente, ele é atendido pela rede pública. E isso, dependendo da situação ali, ele pode ficar internado ali 2, 3 meses ou mais. E quanto que custa hoje uma internação diária? Fora isso, tem a questão familiar. Em casos, por exemplo, de trabalhadores que sofrem um acidente e vem ali acontecer a morte desse trabalhador, como que fica a questão do meio familiar? Ali, às vezes, é um homem ou é uma mulher que é a referência para aquela família. E vai acontecer o quê? A desestabilização dessa família. Então, isso também é um impacto no núcleo familiar. E, por fim, tem a questão social também que, se houve uma morte de um trabalhador, dependendo da idade dele, aí, de 20, 30 anos, ele vai deixar de ser uma pessoa que vai deixar de contribuir com seus impostos, ele vai deixar de ser uma pessoa que vai consumir, de contribuir para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, o impacto de um acidente, ele pode repercutir em todas essas esferas, juntando aí tanto a parte social, a parte da empresa, o núcleo familiar e a própria pessoa. Então, realmente, o impacto é muito grande. Com certeza. Aproveitando até que a gente trabalhou aqui nesse contexto já geral de equipamento de proteção individual, das NRs, eu queria trazer aqui para vocês comentarem um pouquinho para a gente, os experts no assunto, o que é afinal a NR6, que eu acredito que a gente já tenha comentado en passant aqui no episódio, qual que seria o foco até desses equipamentos de proteção individual, né, dos EPIs, dentro dessa norma. Trazendo também um pouquinho das dificuldades que a gente já identificou que as empresas elas encontram para implementar essas diretrizes. Vocês podem comentar um pouquinho para a gente? Vocês ou eu? Pode começar. Podem ficar à vontade. Pessoal, então, quando a gente fala de NR6, é a norma regulamentadora número 6, que vai tratar sobre todos os aspectos dos EPIs. Então, o objetivo dessa norma, ele estabelecer requisitos para aprovação, comercialização e fornecimento e utilização dos EPIs. Então, ela vai trazer aí regras tanto para os fabricantes. Então, o fabricante de EPI ele não pode fazer de qualquer forma. Então, tem que seguir o mínimo que a legislação traz e exige para ele fazer aquele EPI. Então, dentro da NR6 conta essas diretrizes. Vai trazer também obrigações para a empresa e para os trabalhadores. Porque quando a gente fala de EPI, tem aquele peso que só a empresa que deve seguir ali entrega de EPI e tudo mais. Mas também a norma ela traz a questão dessas obrigações para os trabalhadores. Uma coisa que é muito importante a gente pontuar, quando a gente fala na questão da segurança, os EPIs, pessoal, ele, digamos assim, seria a última medida que a empresa deveria adotar. Por quê? Porque qual que é a primeira medida a ser adotada quando você tem um risco no ambiente do trabalho? A norma ela preconiza que seja feito a questão da eliminação desse risco. Então, se eu consigo eliminar o risco, para que eu vou adotar um EPI? Se eu não consigo eliminar, a depender da situação, eu posso fazer também a questão da minimização. Eu implanto uma medida para que isso surta efeito ali dentro do ambiente de trabalho. E por fim, se eu não tiver ali nenhuma opção para reduzir a questão desse risco, eu vou fazer a adoção do EPI. Então isso é uma coisa que é muito importante ser falado. Até porque a questão do EPI, digamos assim, na hierarquia das normas, seria a última medida a ser adotada. Só que a gente vê que em casos de processo trabalhista ela é muito importante, inclusive traz muitas condenações aí para as empresas por conta disso. Então, uma coisa importante quando a gente fala de EPI,
Quais são as responsabilidades da empresa quando se trata de EPI? Primeira coisa, comprar o EPI que seja regularizado pelo órgão competente, que é o Ministério do Trabalho. Então, todo EPI, para ser regularizado, ele tem que ter o certificado de aprovação. Então, esse certificado de aprovação, a empresa, o fabricante, ele faz ali os testes junto ao Inmetro, recebe essa certificação e pode comercializar normalmente esse EPI. Uma coisa importante, o EPI que não tenha o CA, ele não é considerado equipamento de proteção. Só dar um exemplo muito comum, que hoje as empresas fornecem ali o protetor solar e ele não tem o certificado de aprovação. Então, ele não pode ser considerado um EPI por conta disso. Mas ele pode ser utilizado como meio de proteção? Com certeza, ele é um meio complementar. Inclusive, até porque o protetor solar normalmente ele é aprovado pela Associação Brasileira de Dermatologia. Então, tem essa questão. Além da empresa comprar os EPIs que sejam ali aprovados, ela tem que fazer uma coisa muito importante. Treinamento e orientação ali do uso correto do EPI. Que a maioria das empresas, às vezes, falham justamente de comprovar que fez o treinamento do uso do EPI. Outra coisa, obrigação da empresa, fornecer de forma gratuita e também fazer a sua substituição quando danificado ou quando tiver perda, roubo ou extravio do equipamento. Outra coisa importante na NR6 que traz de obrigação para a empresa, fazer a fiscalização do uso. Então, tem muita empresa que acaba que desliza nesse passo. Por quê? Porque faz a entrega do EPI, faz o registro na ficha, mas só que não cobra o uso. Então, a gente vê muito em perícia isso, inclusive falando com os responsáveis pela empresa, que a empresa fornece, a empresa entrega, olha aqui, tem um monte de EPI, tem nota, mas não cobra o uso. E aí, se entrega um EPI agora, daqui 3 anos, talvez entrega outro. É até uma curiosidade pessoal também, como é que funciona essa etapa de fiscalização? Como que é feita alguma prova normalmente documental ou tem alguma prova in loco durante as atividades da empresa? Como costuma funcionar para monitorar se está sendo utilizado o EPI? Então, isso, a legislação em si, na própria NR6, não tem, digamos, um roteiro ou não tem uma instrução de como que deve ser feita essa fiscalização. Então, cada empresa ela ficaria responsável por ter evidências de como seria feita essa fiscalização. Talvez uma gravação, testemunho de outros funcionários, algo nesse Testemunhal, sentido. prova testemunhal geralmente é dessa forma. Tem essa parte de prova também. testemunhal, mas tem algumas empresas que adotam o quê? Alguns formulários de fiscalização. Então, elas fazem ali, por exemplo, pega um funcionário, faz um checklist, faz ali o processo de fiscalização, se tiver alguma inconsistência, faz esse registro e assina, pega a assinatura de funcionário, pega a assinatura ali de quem for responsável pela fiscalização. Então, ela pode criar esses meios, porque a norma realmente ela tem essa omissão, ela não fala como que deve ser feita a fiscalização. Perfeito. Então, se a empresa ela adotar essa rotina de fazer essa fiscalização, ela pode criar um meio para poder fazer esse registro. Então, isso é uma coisa importante. Uma das coisas importantes também que deve ser feita, que a maioria das empresas não fazem, é justamente o quê? O registro da troca do EPI na ficha. Ou senão a ficha é inconsistente. Então, tem vezes que a gente vai olhar a parte da ficha de EPI, você vê lá que é colocado o EPI, mas não coloca o CA. Então, como que um perito ele vai levar em consideração que foi entregue um EPI que não tem o CA? Ele não consegue identificar se aquele EPI é para proteção que ele foi designado. Então, a falha no preenchimento e na entrega do EPI é algo muito grave. Empiricamente, pela experiência, eu posso chutar aí que 90% das empresas falham nesse quesito. Eu ia falar isso agora, Carlos. No mínimo 90%. E assim, e a gente vê isso todos os dias. As condenações ali são até previsíveis quando a gente pega ali que deu enquadramento. Pode saber. Ou não fez a gestão correta da ficha de EPI, que é a maior parte dos casos. Não coloca certificado de aprovação, ou entregue e não registra. Aí, quando a gente vai solicitar documento, eles falam assim, mas a gente tem a nota fiscal. Mas a nota fiscal, ela não comprova que você entregou para aquele trabalhador. Então, esse não é o meio correto, né? E outra coisa, a Justiça do Trabalho, ela já tem um entendimento sedimentado que é o seguinte, prova de EPI é documental. Não adianta chegar lá em instrução e falar assim, eu entregava. Não adianta, infelizmente. Então, isso aí é um fato que eles têm que realmente, né? Exato. A própria NR6, como a gente mencionou aqui, ela traz essa obrigação para a empresa.
Então, a parte do registro e entrega é competência da empresa. Uhum. Eu já vi em muitos casos de perícia que o próprio trabalhador, ele confessa, ele fala assim, não, você recebeu o EPI? Recebi. Sempre usou os EPIs? Sempre usou os EPIs. Oh. Aí o que acontece? O perito, ele não leva em consideração. Por quê? Porque não tem a prova documental. O trabalhador em si, ele pode até falar que usava, mas quando você tem determinado agente, às vezes você tem que fazer uma proteção completa. Um exemplo disso é quem trabalha e entra com câmera fria. Então, quando a pessoa entra na câmera fria, qual que é a parte do corpo que está exposta? É o quê? O corpo todo. Uhum. Então, é uma complementação de EPI. Então, você tem que usar jaqueta, calça, bota, luva. Gorro. Porque normalmente a jaqueta já vem com gorro. Ah, sim. Então, você tem que usar todo o equipamento completo para poder entrar dentro da câmera fria. E normalmente, às vezes, só tem entrega de quê? De uma jaqueta, de uma japona, que eles falam. Então, a proteção não é completa. Então, o próprio trabalhador, ele não pode, digamos, receber esse peso de fazer o controle do EPI, porque essa obrigação é da empresa. Então, tem muito disso. As condenações, em grande parte, acontecem porque a empresa não faz a gestão do EPI. Porque, ao analisar o ambiente de trabalho, quando você identifica que uma situação pode gerar insalubridade, porque isso é até uma coisa muito comum que precisa também ser desmistificado. Por exemplo, entra no ambiente de trabalho, tem óleos e graxas ou tem ruído. E no caso do ruído, como é quantitativo, se ele estiver acima, tem muita gente que já enquadra automaticamente. A própria NR15, ela traz no seu texto que, se tiver a proteção adequada, se for fornecidos EPIs, é neutralizado aquele risco, no caso do ruído. Então, se tiver a gestão propriamente do risco, se eu entregar, treinar, fazer o registro, cobrar e fazer a substituição, não se fala de insalubridade. Por quê? Porque você, em tese, protegeu o trabalhador. Perfeito. Mas só que a falha justamente acontece aí. Uma das coisas que dá muita divergência de perícia também é a questão de vida útil do EPI. Se eu entrego um EPI para o funcionário, eu tenho que fazer o controle de quanto tempo aquele EPI deve durar. Uhum. Então, tem empresa que entrega o EPI e não faz a substituição. Esquece o equipamento Então, lá. também não vai ser protegido. Ele pode ser protegido ali, às vezes, por 3, por 6 meses ou até um ano, dependendo do que vem na ficha técnica do EPI, mas depois não tem a proteção. E tem uma outra questão também, tem peritos que acabam que eles têm ali o seu argumento, ele tem ali vida útil de um determinado EPI, coloca essa informação e não segue o que está na ficha de EPI. Então, isso são umas coisas também que a gente vê na perícia que dá pano para manga, dá discussão ali. Até porque quando você tem o EPI, o uso dele ele varia muito de atividade para atividade. Então, tem gente que, por exemplo, trabalha em linha de produção que vai usar o EPI por 1 hora. Tem gente que usa o dia inteiro. Então, o desgaste ali, o tempo, vai variar de acordo com a certeza. atividade. Então, isso os EPIs realmente é uma coisa que gera muita condenação. Esse ponto que você falou, eu acho que é essencial, que é justamente esse ciclo, né? Normalmente o empresário ele pode achar que simplesmente porque investiu no INPI, a obrigação dele está quitada. Mas, gente, não adianta de nada você não fornecer o EPI, né? Se primeiro você não capacitar a pessoa, treinar ela, então beleza. Mas também não basta. Você tem que fiscalizar que ela está usando, documentar, né? Que pelo que eu entendi, a prova documental é essencial. E não só fiscalizar também, mas depois da validade, monitorar para trocar periodicamente, né? Sempre que necessário. Então, com isso a gente consegue expandir essa proteção. Até uma coisa que eu busco recomendar para os clientes na atuação preventiva é o seguinte: hoje ainda é muito comum, infelizmente, a ficha de EPI física, papel e caneta, e acaba que às vezes o empregador até faz o registro correto, armazena lá por 2, 3 anos, chega no 4º ano, chega a ação trabalhista, perdeu o documento lá, naquele tanto de papelada. Hoje em dia é possível fazer a ficha de EPI eletrônica, com assinatura eletrônica do empregado, e fica muito mais fácil fazer essa gestão desse documento. A gestão da ficha de EPI é tão importante quanto a entrega do EPI. E com qual frequência que isso acontece, Elcio? Bastante. Claro, sempre, né? Então, Não, assim, se você perde uma ficha de EPI, tem lá, o empregado ao longo de 5 anos tem lá, sei lá, 5 fichas de EPI, perde uma, aquele período que você perdeu é toda de condenação. Olha só. E a ficha de EPI eletrônica, com assinatura eletrônica do empregado, fica muito mais fácil, porque tá lá na nuvem, não vai perder, você vai ter o acesso para sempre. Esperando um dispositivo localizado outro. E além dessas questões, hoje há softwares de empresas especializadas que fazem a gestão do EPI. Então, hoje tem muitas empresas que adotam esse software, que na hora da entrega a pessoa vai fazer com biometria,
o sistema registra ali mensalmente, ao final do mês é impresso essa ficha e o funcionário assina. Então tem esses recursos tecnológicos hoje para poder realmente fazer essa gestão do EPI. Mas são poucas empresas que fazem ou ainda não têm essa abertura para fazer esse controle. Maravilha. Gente, então acho que aqui encaminhando para o nosso fechamento, né? A gente tem um painel aqui, a gente já conseguiu aprofundar legal nos assuntos, acho que foi um episódio super completo, mas claro que a gente sempre deixa aquele gostinho de quero mais, que pese ter sido um episódio super profundo. E aqui eu quero convidar vocês para trazer alguma dica, alguma sugestão de material que a gente possa passar para o ouvinte caso ele queira ou aprofundar no assunto, ou pode ser também, a gente gosta de trazer nesse painel até materiais extras que não necessariamente vinculados ao tema. Então, peço de vocês aí alguma sugestão de material vinculado ao tema ou não, para que o ouvinte possa expandir aí cada vez mais a pesquisa por conhecimento. Essa eu vou deixar com o Carlos, que eu acho que nesse ponto específico ele é a pessoa mais indicada. Então, Maravilha. doutora, aproveitando o espaço, com relação à questão de atualizações aí sobre segurança do trabalho. Hoje em dia a gente tem a parte de legislação, ela é muito fluida, então direto tem atualizações para as normas de segurança do trabalho que regem aí todo o trabalho na área de segurança do trabalho. Então, uma dica que eu poderia deixar para o pessoal, antigamente, né, porque eu, além de engenheiro de segurança, eu sou técnico de segurança. Comecei meu curso lá em 2008. Então, na época, a gente usava uma bíblia desse tamanho, que eram as normas regulamentadoras impressas. Só que hoje, praticamente, não é usual, porque como tem muita atualização, então a gente não utiliza, até para não ficar com material desatualizado. Então, uma dica para quem trabalha, para quem é da área, principalmente perícias e os assistentes, é fazer o quê? Sempre verificar as normas dentro do site do Ministério do Trabalho, porque lá as normas estão atualizadas. Então, a premissa básica disso é buscar essas informações lá. Hoje há 38 normas regulamentadoras, então você tem todas elas dentro do site para fazer essa consulta. Maravilha. E eu indico sempre, por exemplo, ficar de olho, né, nas normas, porque às vezes você vai fazer um parecer, vai fazer uma conclusão de um trabalho técnico ou de uma perícia, às vezes a norma mudou. Então, só um exemplo que teve, se eu não me engano, em 2022, teve uma mudança de uma portaria que falava de adicional de periculosidade para motocicleta. E essa norma foi mudada, tem gente até hoje que não sabe. Olha só. Então, isso aí pode incorrer em erros aí, tanto para quem vai fazer a elaboração dos documentos e tanto para os profissionais daí da área. Uma coisa muito importante, questão também de livros. Hoje há vários profissionais, né, da área de segurança que, com a sua experiência, escrevem livros em diversas áreas, seja da parte de higiene ocupacional, seja da parte de ergonomia, seja também da parte de perícias. Então, eu tenho um autor que eu gosto bastante dele, que é o Tufi Messias. Ele trabalha muito com essa parte de assistência e tem vários livros voltados para essa parte em específico. Além disso, hoje é muito importante ter o quê? O network. Então, você ter uma rede de relacionamento fortalecida com vários profissionais que estão ali no mesmo nível ou de preferência em nível acima, você consegue ali sempre ter uma rede de apoio. Acredito que isso é muito importante. Hoje em dia também não dá para fugir dos grupos, né, das redes sociais do WhatsApp. Então, acaba que você tem alguns grupos que têm um nível técnico altíssimo. E você consegue ali sempre estar atualizados. Eu tenho pelo menos 2 grupos de perícias que eu faço parte, e você tem ali vários assuntos que são debatidos diariamente. Então tem vários assuntos que geram ali uma discussão, porque na perícia, cada caso é um caso, literalmente. Há muita diferença de ambiente de trabalho, de atividades, de setores. Então, às vezes tem caso ali que uma pessoa passa que as outras pessoas não passaram, e gera um debate bacana em cima disso e traz um conhecimento. Então, acredito que essa é alguma das formas, né, para se manter atualizado. E também ali buscar o conhecimento para realmente tratar desse tema que é muito importante. E principalmente das novas questões que aparecem. Então, um exemplo, por conta da pandemia, a gente teve uma abreviação da questão do home office. Então, o home office hoje ele dá tanta discussão que a pessoa está trabalhando em casa, escorregou, caiu, teve uma fratura, um acidente dentro de casa. É acidente de trabalho? Não é? O que se aplica? Como que se avalia? Como que estuda sobre essa parte específica dessa situação?
Então, são coisas que não existia que agora tem. Uhum. Então, é importante que o profissional fique atento a todas essas questões, burnout. Então, tem vários outros temas que são novos que realmente precisa que o profissional estude e se aprofunde mais nesses assuntos. Com certeza. Do lado de vocês, mais alguma dica? Mais algum detalhe? Então, Nossa, depois desse resumo geral que nem precisa, já passou com por tudo. certeza. Eu vou deixar só uma dica adicional, então, que é um documentário que foi conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, que ele é disponível no YouTube, 10 minutinhos, dicas complementares mesmo, e o nome dele é Juntos por um Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável. Uma dicasinha adicional aí, complementar, para o pessoal poder buscar um pouquinho mais de informação também. Gente, agradeço demais a presença de todos vocês, um episódio riquíssimo, com muitas dicas, não só teóricas, né, passando pelas inovações aí regulamentares também, mas também com dicas práticas, então só tenho a agradecer a presença de todos vocês e até a próxima. Eu que tenho que agradecer aí novamente pelo convite. Eu espero que realmente a gente tenha aí contribuído e até aprofundado um pouco mais sobre o tema e colaborar aí com o pessoal para ter um acesso maior a esse tipo de informação e saber como que funciona realmente no dia a dia. Agradecer novamente pela presença e principalmente pelo comparecimento do Carlos. Sim. Com certeza, eu aprendi muita coisa nova hoje, inclusive com o Carlos. Vai ajudar bastante a partir de agora e espero que a gente consiga trazer alterações positivas para os nossos clientes e parceiros. Eu também gostaria de agradecer bastante aí a Cerise, Dr. Thales, Elson, doutora Laísa. Inclusive, só salientar, assim, acho que é muito importante essa parceria entre técnico e jurídico. Eu tenho uma relação aqui com a doutora Laísa muito boa nesse sentido e funciona muito bem. Então, os resultados é muito interessante. E também, esse tema é muito importante que as empresas possam realmente dar a devida importância. E só realmente deixar uma frase, um dito popular que fala que é melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Então, isso aplicado à parte de segurança, com certeza evita muitos problemas, dor de cabeças, enfim, evita muitos problemas, né? E a vida hoje é muito problema, então quanto mais a gente puder evitar, melhor. Mas agradeço a oportunidade, realmente fiquei muito feliz em ter participado com vocês. Isso, a honra é toda nossa. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado.